Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse momento, mais uma vez, para nós ministrarmos a palavra do Senhor por intermédio da nossa escola bíblica dominical. E nós estamos aqui na lição de número 6. O filho é igual com o pai. Então, nós estamos trabalhando aqui essas lições e estamos trabalhando nessas últimas aulas essa área da cristologia, né? Nós estamos aqui trabalhando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e estamos acompanhando e vendo o que tem se desenrolado ao longo da história cristã em relação a esse assunto, as heresias, os falsos ensinamentos que têm surgido. E eu convido nesse momento você a orar comigo para que nós possamos pedir a Deus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo para nós ministrarmos esta palavra, esta lição. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe neste momento, que o Senhor nos dê graça. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo conduza a nossa mente e o nosso entendimento para que possamos compreender e entender esta lição. Seja feita a Tua vontade, não a nossa, no nome de Jesus. E você ainda que não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe. Faça com que a palavra de Deus chegue a várias pessoas. E é muito importante essas aulas que nós estamos trabalhando, porque tem a ver muito com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é extremamente importante que você compartilhe esta palavra. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tem... Deixa eu só melhorar essa questão aqui do atraso. Acho que agora vai ser melhor. Então, a lição de número 6. O filho é igual com o pai. Deixa eu só melhorar isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Prontinho. Vamos voltar aqui. Lição número 6, 9 de fevereiro de 2025. O filho é como o pai. O texto áureo está lá em Hebreus capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim: Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verdade prática. O termo teológico filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Essa é a nossa verdade prática. Leitura bíblica em classe, você tem aí, mas eu quero ler com vocês. Opa! Agora aqui. Eu quero ler com vocês aqui, eu vou na nova versão transformadora, que eu gosto muito, né, desta versão, e que está lá em João 10, capítulo 30 ao versículo 38. Que diz assim: Eu e o Pai somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: Por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: Vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você é um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: As próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: Eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo eu sou filho de Deus?
Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas, se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Olha só, vamos regressar aqui. Vamos entrar na introdução. Vamos para a introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Tópico 1. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. 1. Ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Salmos 8, verso 4. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. 23, Mateus 23, do 29 ao 31. Vamos ler lá Mateus 23. (29 ao 31). Na tela aí. Que a aflição os espera, mestre da lei e fariseus. Hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos. E depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles no derramamento de sangue dos profetas. 31. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Esse é o versículo que nós temos aqui. E aí, quando você usa esse termo, né, que nós lemos aqui sobre a questão de filho, faz essa referência, né, que esses fariseus eram descendentes daqueles que assassinaram os profetas. Então, eram filhos dos que assassinaram os profetas. Então, é somente uma titulação que você dava, que você faz referência, né, a uma descendência, algo desse tipo aí. E olha só, a ideia de homem mortal, olha aqui, ó, é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais seus filhos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores de profetas como seus pais. Outra coisa, significado teológico. 2. Indica a igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo.
Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai, João 16, 28. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5, 17. Estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua divindade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João, capítulo 5, verso 18. Aí na tela. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai, e, portanto, se igualava a Deus. E aí, vamos dar a sequência aqui. Vamos voltar. Prontinho. O Filho é Deus. 3. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, como diz aqui, abre aspas, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. É o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versículos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmo 45, 6 e 7, que foi citado aqui. Que história é essa do versículo 7, estar ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. Perdão, a explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Essa unidade é plural, mas não significa que são três deuses. São três pessoas e todas em um só, é divino, mesma substância, coeterno. E aqui, esse termo filho é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não significa que pelo fato de ser chamado de filho, ele é um personagem de uma categoria inferior, como pregam alguns, né? Pregam algumas seitas e heresias por aí afora. Então, e nem tampouco, aí tem as pessoas que gostam de dizer que Jesus Cristo, ele tinha o quê? A presença do Espírito Santo de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus para operar esses milagres, essas coisas. Eles estão afirmando que ele não era Deus, mas que ele tinha a presença de Deus. Assim como nós temos a presença de Deus, somos usados por Deus. Então, alguns afirmam nesse sentido, de que Cristo também ele tinha o Espírito Santo de Deus, que ele não era realmente Deus. E que essa natureza humana, que natureza humana é essa? E esse nome, filho, é tão somente um nome que é dado. E ele fala em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que nós lemos, ó Deus, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O Pai e o Filho são um, é uma unidade.
estavam todos juntos ali na questão da criação e por aí vai. Olha só, eu tenho aqui um auxílio bibliológico, bem aqui, a filiação de Cristo. 3 principais pontos de vista são apresentados quanto à filiação de Cristo. 1. Criação em uma época passada. Esse foi o ponto de vista diário, ao argumentar que Jesus Cristo foi criado em uma época passada, à semelhança de Deus Pai. E é homoioticios, com ele, isto é, de substância similar. Ou seja, ele foi criado por Deus, e isso não é verdade. Jesus Cristo, ele não foi criado por Deus, ele é coeterno, ele já existia junto com o Pai, é um atributo divino, é o atributo da divindade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus de Deus, luz de luz, então ele não tem uma substância similar. E do arianismo, a Testemunha de Jeová gostam de usar muito vai nessa linha de pensamento aí. 2. Geração eterna. Orígenes e outros sustentaram essa opinião, considerava a palavra grega monogenes como derivada de genão, gerar. Vários tradutores seguiram seus passos e traduziram o termo unigênito. Ou seja, no entanto, trata-se, na verdade, de um derivado de genos, ou genos, e, portanto, significa único, ou único do seu gênero. Por causa disso, a Bíblia francesa o traduz como son fils unique, o que significa o seu único filho. Em Hebreus 11:17, com referência a Isaac, monogenes deve significar único, porque Abraão teve outros filhos, filho de Quetura. E aqui não é o significado de que ele foi gerado, no sentido de que foi criado, nem nada, não. Aqui é um termo de proeminência, de importância, que é isso, esse é o sentido que nós temos aqui. Porque quando vai se usar para criar, se usa outras palavras no grego. O Filho único de Deus. Perdão, irmãos. Esta opinião tem o apoio dos argumentos acima. Exemplos de tal uso podem ser encontrados na expressão hebraica do Antigo Testamento. Filhos de, que significa da ordem de, em frase como os filhos dos profetas, filhos de um dos boticários, filhos dos cantores. A partir daí pode-se compreender como os contemporâneos do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, entenderam a sua declaração de que ele era o Filho de Deus, significando que ele afirmava ser igual a Deus, ou o próprio Deus. O Evangelho de João mostra que este é o caso, esta referência ao dicionário bíblico Wycliffe, um dicionário bem renomado, de bastante importância. Olha só, aí que ele vai continuando, né, irmãos? Vamos descendo aqui um pouco. 2. A heresia do subordinacionismo. É que alguém está subordinado a alguém. Se alguém está subordinado, por exemplo, eu estou subordinado aos meus chefes ali no trabalho. Sou subordinado aos meus chefes. Eles têm uma posição superior e eu estou logo mais abaixo, uma posição mais inferior. E não é assim que funciona quando se trata da questão do pai e do filho. Aí Orígenes diz assim, o subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes
né, que século segundo e terceiro também, né, foi seu principal mentor. Na vastíssima e completa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. E aí você tem que me é dado todo o poder no céu e na terra, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se um tivesse subordinado ao outro e assim sucessivamente, para que esta fórmula trinitária de eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, não faz sentido, né, você defender a doutrina do subordinacionismo. E, segundo aos Coríntios 13:13, é a famosa bênção apostólica que nós temos. Eu quero ler com vocês aqui, ó, segundo aos Coríntios 13:13, que... Vamos lá. 13:14, melhor dizendo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui não há grau de subordinação. Aqui há uma similaridade, a mesma essência, a mesma divindade, estão todos no mesmo nível, estão todos na mesma... São todos iguais, coeternos e existentes ali. E aí, voltando aqui a nossa... 2, eu estou no tópico... Cadê você? Espera aí. Eu estou no tópico 2, agora vou para o 2. No período pré-niceno, é antes do concílio de Niceia, né? Perdão. O subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. É o que sempre fazem. Pegam um contexto isolado, um versículo isolado, não consideram o contexto, não consideram os versículos anteriores e posteriores, e aí, com base em um versículo tão somente, fazem uma doutrina e desconsideram o sentido do texto. Isso é uma característica marcante das seitas e heresias. A exegese é você... Aqui a exegese é quando você extrai, né? E a eisegese, com I, né? Eisegese é quando você insere no texto coisas que não existem. Então esses homens fazem uma exegese muito mal feita e ainda praticam a eisegese, introduzindo coisas dentro do texto que não tem nada a ver. E aí eles fazem uma interpretação fora do contexto de algumas passagens, como nós vemos aqui. Então, ele não é inferior, de jeito nenhum. A Bíblia é muito clara, dizendo porque a Bíblia mostra os atributos divinos do Filho de Deus, como já disse. E tem coisas que só Deus pode fazer. Quando Cristo ressuscita, e ele faz o quê? Ele entra ali no cenáculo, ele entra ali
já as paredes já não podiam mais conter o seu corpo glorificado. Ele entra ali, as portas estavam fechadas. Quem poderia fazer aquilo ali senão Deus? Me diga qual homem usado pelo Espírito Santo de Deus, por mais vaso que seja, por mais bênção que seja, vai atravessar uma parede dessa aí? Não vai, irmãos. Então, os textos são muito claros sobre Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus, ele não é um ser inferior, de forma alguma. 3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim. E ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Aí aqui eles se fazem de algumas passagens das Escrituras que quando fala que Jesus Cristo é só homem, descarta as passagens que afirmam que Jesus ser igual, ser o Deus igual ao Pai. E a teologia liberal, ela mostra um Jesus humano e ignora completamente a parte divina, sobrenatural dos feitos e dos acontecimentos. Falam que aquilo ali foi a comunidade que pegou e falou essas coisas a respeito de Jesus Cristo. Mas eles vão sempre em busca do Jesus histórico, rejeitando todas essas, como eles dizem, né, os mitos, os milagres, esses relatos de milagres, essas coisas. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, do 1 ao 4. Perdão, irmãos, nós estamos muito gripados. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Sagradas Escrituras, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E, quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Jesus Cristo não é Deus, irmãos, então por que ele é chamado de Senhor? O apóstolo Paulo chama ele de Senhor. E Deuteronômio capítulo 6 fala, 6 versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E aqui fala que é o nosso Senhor. E nas outras lições passadas nós falamos do senhorio de Cristo, como ele é chamado de Cristo, de Deus. Como ele fala, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí é muito evidente os textos. Agora Romanos capítulo 9, versículo 5. Olha só. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Olha só. Eu vou ler do primeiro, para não dizer quem está fazendo assim, lendo o versículo e tirando o contexto. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Olha, para que Cristo como testemunha, se ele não é divino? Então, para quê? E a minha consciência e o Espírito Santo confirma. Meu coração está cheio de amargura, tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus,
eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Uai, se Cristo não é Senhor, ele não é Deus, ele não é a mesma pessoa com o Pai, então por que o apóstolo ele fala que estava disposto a ser amaldiçoado e ser separado de Cristo? Se Cristo não tem essa relevância toda, se é um Deus inferior, se é criado, então para quê? Para que todo esse sacrifício? Para que toda essa angústia, como ele está dizendo? Aí no versículo 4, ele falando acerca do povo de Israel, né? Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. Olha aqui, o Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. Olha o texto bíblico que fala da natureza humana de Cristo, do Messias, do ungido, que Cristo é ungido, o Messias. Ele é Deus. Ele quem? Cristo. Aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Quem é que governa sobre todas as coisas? Não é Deus? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são Deus. Eles são Deus. Existem pessoas distintas, mas que todas são Deus. Têm a mesma essência, estão no mesmo patamar. Aqui não é triteísmo, aqui não é politeísmo, aqui é monoteísmo. Bem, é verdade que não é um conceito tão simples de ser explicado, não é um conceito tão simples de ser crido. Mas quem tem uma fé saudável, genuína, e é bem resolvido com os ensinos das Escrituras, não ficam entrando... não fica confuso diante dos textos como esse aqui, que nós estamos tratando. Vamos progredindo aqui na nossa lição. Espero que você esteja entendendo, né, que a gente esteja te ajudando. E você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, compartilhe, comente. Ainda mais essas lições falando sobre a natureza de Jesus Cristo. Precisa ser compartilhado. 3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Esse aqui a gente já leu, né? E tudo. E aqui, ó. Apresenta o seu Jesus, descarta, taraná, são os hereges, né? O resumo a sinopse é: subordinacionismo afirma seu filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Olha aqui, nós temos mais outro comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Nós temos aqui esse auxílio teológico na nossa revista. Eu convido os irmãos que, se puderem, compre a revista de professor por causa desses auxílios. Vai ajudar bastante vocês. A palavra na eternidade, né, do 1 ao 5, que é João capítulo 1, do 1 ao 5. Os versículos 1 a 4 narram o estado pré-existente de Jesus e como ele agia no plano eterno de Deus. No princípio, né, versículo 1, parte A, fala da existência eterna da palavra, o Verbo. As duas frases seguintes expressam a divindade de Jesus e sua relação com Deus Pai. Esta relação é uma dinâmica na qual constantemente são trocadas comunicação e comunhão dentro da divindade. O versículo 2 resume o versículo 1 e prepara para a atividade divina fora da relação da divindade no versículo 3. No versículo 4, ele é o Criador mediado. O uso da preposição por informa o leitor com precisão que o Criador original era Deus Pai, que criou todas as coisas pela palavra.
Os verbos que João usa nesses versículos fazem distinção entre o criador, não criado, a palavra, o verbo, mas, olha aqui, ó, numa boa, a palavra, o verbo e a ordem criada. Ponto. Numa boa tradução, a revista corrigida observa esta distinção. A palavra, o verbo, era, mas todas as coisas foram feitas. O versículo 4 conta várias coisas para o leitor. A palavra divina, como Deus Pai, tem vida em si mesma, vida inchada, ou seja, fonte da vida eterna. 2. Esta vida revelou a pessoa e natureza de Deus para todas as pessoas. Luz. Neste ponto, pertence à revelação autorizada, autêntica de Deus. São os comentários aqui, bíblico pentecostal do Novo Testamento. 3. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? 1. No contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro da doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que se os líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo, Judas 10. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5,7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, João 8,42. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1,18, 20, Lucas 1,35. Aí fala assim, mas se Jesus se Jesus é Deus, como é que foi que a pessoa falou? Se Jesus é Deus e ele foi gerado por Maria, logo Maria é mãe de Deus, como os católicos afirmam. E isso, falei com um rapaz de uma Assembleia de Deus em um outro estado aí, e que afirmou um absurdo desse. A gente não está afirmando nada disso, que Maria é mãe de Deus, como afirma a Igreja Católica. De jeito nenhum. Olha só, o islamismo, se Jesus não é esse filho de Deus, não é essa pessoa toda, por que esse radicalismo? Tem algumas vertentes radicais, é claro, né? Por que muitas vezes essa proibição de pregar no nome de Jesus, falar do nome de Jesus? Tem países árabes, países muçulmanos que, se você falar de Jesus, que é o Filho de Deus, você morre. Você paga com sua própria vida. Se ele não é tão importante, por que dar essa relevância toda, né? Olha só, eu quero ler com você. Peraí, deixa eu voltar aqui. Efésios capítulo 1, verso 21. Efésios 1, 21. Aí na tela. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Versículo 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E olha só. Esse versículo aqui, deixa eu ver outro mais também. Filipenses capítulo 2, versículo do 8 ao 11, que é um versículo clássico também. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Pai, se ele não é divino, se ele não é o mesmo com o Pai, então por que todos têm que se dobrar diante dele? Não se dobra só diante de Deus? Então, ele é divino, ele é Deus, ele é o mesmo com o Pai. E toda língua declara que Jesus Cristo é Senhor. Os textos são muito claros. Olha só, Marcos 5,7. Marcos 5,7 também é bem interessante, olha. Se Jesus não fosse o mesmo com o Pai, não tivesse essa divindade, por que eles falariam isso? Vamos ler do versículo 1? Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente o homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e se cortando com pedras, cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Aí se curva diante dele e solta um forte grito: porque vem me importunar, Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus, suplico que não me torture. Ou algumas passagens falam: vieste nos atormentar antes do tempo. Uai, por que antes do tempo? Porque Jesus vai executar julgamento e juízo de uma forma definitiva. E aqui, Jesus, olha aqui, Jesus, ele desce do barco, ele está andando, é o Jesus humano e também a natureza divina, muito claro. E aí, quando o homem corre, se curva, na mesma hora que fala, já é o espírito maligno que fala na boca dele. E porque você veio nos importunar antes do tempo, né? E aí você vê também a natureza humana e divina ao mesmo tempo aqui. Voltando. Espera aí, deixa eu ver. Pronto. O movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, só que é com D minúsculo, né? Em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia não faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, se Cristo, olha aqui, ó, que Deus, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. O Pai e o Filho são um e mesmo nível e mesmo em pé de igualdade. Eis uma boa pergunta. Por que incomoda? Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta dela for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. E aí nós finalizamos. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico.
desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. E o interessante que esses dias eu estava vendo uma explicação sobre a natureza humana e divina de Jesus, quando e o pastor estava explicando, ele falava assim: a minha mãe faleceu, o seu corpo está na sepultura, mas ela está lá na presença de Deus. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, esse corpo que está lá será transformado em um corpo glorificado, então se unirá novamente a alma, né, o espírito se unirá novamente, e aí estaremos na presença de Deus. E Cristo, quando ele morre, ele não separa esse corpo e... mas fala, mas Deus é espírito. Irmãos, tendo o contexto. Quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele não se separa do corpo. Ele ressuscita com o corpo glorificado, ele se apresenta a Tomé, e Tomé toca-lhe as mãos, fica um período de tempo com os apóstolos e depois ele sobe aos céus. Então, essa é a palavra do Senhor que nós deixamos aqui para os irmãos. Que Deus te abençoe, que vocês tenham uma aula abençoada no domingo ou no dia que for a sua escola bíblica. Estude a palavra de Deus, deixe Deus conduzir o ensinamento, a mente de vocês e glorifique a Cristo. Ele é o mesmo com o Pai, ele é 100% humano, ele é 100% divino e nós estamos aqui servindo a Deus por causa dele. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.